Olá, hoje é dia de cafezinho, um cafezinho com um papo bem gostoso. E você é nosso parceiro aqui nesse conversa. Um bom, um bom momento de estarmos juntos e podermos compartilhar esse horário com café e fé. Nosso objetivo aqui, você sabe que é falar, proclamar, anunciar o Evangelho que é, já na etimologia, a boa notícia. Nós vivemos hoje a era do fake news e o Evangelho é o good news, é a boa notícia, é a notícia que vai trazer esperança. E eu queria dizer para você que você é um parceiro nosso. Nós queremos contar com você como aliado, tanto na oração, sendo um instrumento de Deus para que nós possamos andar juntos diante do trono da graça de Deus. Também você é um parceiro, se assim for, da vontade do Senhor, para nos ajudar na contribuição. Nós gostaríamos de deixar isso bem claro, que nós não pedimos, mas expomos a necessidade do programa, que tem custos. E também você pode compartilhar nossos vídeos para propagar, para evangelizar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Nós temos aqui, sempre trazemos um amigo, um companheiro, um convidado para compartilhar desse café e fé. E mais uma vez, Pedro Medeiros. Obrigado, pastor, pelo convite. É um grande privilégio nós estarmos aqui para falar da palavra de Deus. Pedro é aquele jovem que está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e que tem andado junto com a gente. Amém. Há alguns anos. E então eu queria convidar você para pegar o seu cafezinho, porque o nosso café e fé está começando e já já a gente volta. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Então, o nosso tema hoje é bem interessante, né? O jumento teimoso e amarrado. É uma figura que vai provocar certamente a curiosidade de alguns, falar desse episódio que aconteceu com Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, naquilo que se chama Domingo de Ramos, naquele dia em que Jesus ele entra na cidade de Jerusalém com gritos de Hosana, Hosana nas maiores alturas, e capas e folhas de palmeiras eram jogadas, Estendiam as capas pelo chão, e o jumento passava ali por cima. E essa história do jumento, ela é muito interessante. E nós vamos compartilhar com você aqui alguns pedaços dela. Pedro, você podia ler Lucas 19, os daí 28 até 38, contando um pouco dessa história que a Bíblia mostra. A palavra de Deus diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora,
Aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Esse foi um dia muito marcante. Flávio José, um dos escritores mais ou menos do tempo de Jesus ali, ele diz que nesse dia, em Jerusalém, tinha mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Gente que vinha de todo o Império Romano, e cerca de 300 mil cordeiros entraram naquele dia, que era o dia 10 de Nisan, era o dia onde eram presos os cordeiros. Entraram ali naquele dia uns 300 mil cordeiros para a Páscoa que ia acontecer no dia 14. E Jesus entra. E ele entra com uma figura bem distinta de tudo que se conhece dos imperadores, dos reis, que andavam de mulas ou de cavalos. Com carruagens de Com ouro. carruagens. E Jesus entra ali montado num jumentinho que nunca tinha sido amansado. Esse é um ponto importante. Importante, era um jumentinho chucro. É. E ele era também um jumentinho que estava amarrado. Amarrado. E essas 2 características são interessantes, não é? Isso era um cumprimento de uma profecia, não é, Pedro? Eu acho que como a gente pode começar aqui a olhar para esse texto, um ponto maravilhoso aqui é o cumprimento da profecia. Lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, a palavra diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. E a gente vê como a Bíblia, a palavra de Deus, é maravilhosa. Que o que foi profetizado muitos anos antes, e Jesus, de fato, ele como Messias de Deus, o ungido de Deus, o próprio Deus encarnado, ele entra em Jerusalém para se cumprir a profecia, montado não numa carruagem de ouro, não banhado com uma espada, nem um cavalo branco, nem nada disso. Ele montou num jumentinho, mostrando que o reino dele não é necessariamente apenas aqui, mas o reino dele é espiritual e celestial. E a gente vê essa simplicidade de Jesus contrariando tudo o que eles imaginavam, que o Messias seria exteriormente avantajado e poderoso e libertador. E Jesus vem, o filho do carpinteiro, monta num jumentinho e entra para que se cumprisse a profecia. Aqueles religiosos, eles negavam a messianidade de Jesus e negavam que ele era o Messias. Jesus, quando ele estava uma vez andando ali pela Galileia, ele falou: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. E agora, na hora que ele está entrando como bendito Rei que vem em nome do Senhor. Isso é um salmo, né? Eles estavam conclamando um salmo. Ele está cantando, eles olham e o que eles veem? Um homem destituído de toda a pompa, destituído de toda aquela característica de poder, né?
O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é alegria, Retidão. é amor, é alguma coisa que é muito mais profunda. O reino de Deus não está fora, está dentro de vós. Uhum. Aí ele está imprimindo esta ideia, mas os religiosos ficaram bravos, não é, Pedro? Ficaram bravos. A gente pode até olhar os 2 versículos seguintes, mostrando que alguns fariseus ali, eles tiveram uma resistência, porque as pessoas estavam conclamando ali, louvando ao Senhor, e eles disseram no versículo 39 do nosso texto: Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A gente vê uma resistência religiosa aqui em relação à messianidade de Jesus. E Jesus, ele é claro aqui: olha, se os discípulos se calarem, as pedras clamarão. Então aqui nós vemos a soberania do Messias. E esses mesmos que tiveram essa resistência são aqueles a quem Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. E Jesus entrando em Jerusalém com o jumentinho era mais uma prova de que ele era o enviado de Deus. Você precisa entender que o cristianismo ele é uma contracultura. Ele trabalha contra essa ideia adâmica das construções das torres, daquilo que são os altares, dos palanques que exibem as pessoas. O cristianismo é o lugar do esvaziamento. Todas as vezes que você vir um movimento ascendente, desconfie. E todas as vezes que você vir o movimento descendente, preste atenção. Aí está falando alguma coisa do verbo que se esvazia, do Deus que se acocora para lavar pé, Dorme numa manjedoura. que dorme na manjedoura, que não chama atenção para si. Então, o que nós vamos trabalhar um pouquinho aqui agora sobre esse jumento chucro, esse jumento amarrado, que muitas vezes eu me identifico com ele na minha religiosidade. Todos nós somos, de certo modo, Teimosos. temos dentro de nós uma natureza asna. E esse evangelho precisa desasnar a gente, tirar a nossa estupidez. Eu chamo de teologia do jegue. Teologia do jegue. Que vai quebrar essa formatação arrogante. Quando você pergunta para uma pessoa e ele diz: você sabe quem eu sou? Né? Para exibir. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre o evangelho. Nós vamos ter um intervalozinho e já nós voltamos para bater esse papo. Pois é, aquele jumentinho que estava amarrado e que Jesus autorizou os seus discípulos para irem lá desamarrar, e até teve aquela pressão dos donos do jumento. Por que você Está soltando ele. está soltando esse jumento? E eles responderam: porque o Senhor precisa dele. De certo modo, nós
somos comparados àquele jumentinho. Nós estávamos presos, nós estávamos amarrados nos nossos delitos e pecados. Nós vivíamos como prisioneiros do pecado, como prisioneiros de nossa natureza caída e presos, né, na condenação da lei, na prisão do pecado. E Jesus veio para nos libertar. E nessa condição que nós estávamos, como na prisão do velho homem, debaixo da condenação da lei, os mandamentos para nós só serviriam para barrar um comportamento externo selvagem de um animal que nunca foi amansado. Então, talvez os mandamentos, eles serviriam apenas para mascarar algo que não foi tratado por dentro. Assim como aquele jumentinho. Aquele jumentinho, a palavra diz no versículo 30 do nosso texto, que ele nunca foi amansado, que nunca jamais alguém montou nele. E eu acho legal que a gente vê a onisciência de Jesus, porque ele sabia onde estava o jumentinho. A gente vê a autoridade dele dando ordem aos discípulos para buscar o jumentinho. E nós vemos a autoridade de Jesus sobre a natureza montando em um jumento que nunca foi amansado. O Senhor nos chamou pela graça dele, e nós éramos como esse jumento chucro, teimosos, amarrados debaixo da condenação do velho homem, da prisão do pecado, da lei. E o Senhor nos chamou por graça e misericórdia, né, pastor? Então, eu me sinto representado por esse jumento aqui amarrado. Eu também. Eu estava com um cabresto muito preso no poste desse mundo, sendo dominado pelos meus instintos medíocres e carnais, e o Senhor Jesus foi que me achou. Não somos nós que o buscamos. O jumento estava lá, amarrado na casa. Jesus cá de longe, lá de Betfagé, lá na entrada de Betânia, ele vai lá e diz: olha, tem um jumento lá, é um jumento que ninguém montou nele. E eu quero usar ele. Mas eu quero usar, como aconteceu comigo. Eu era um religioso preso nos preconceitos, dominado por meu pecado. E, como você disse, a lei só servia para condicionar. Ela não liberta. A lei, ela consegue coibir o comportamento, mas a intenção do coração fica do mesmo jeito. Então, quando o Senhor manda soltar aquele jumento, foi o Senhor que mandou. E eu quero que você entenda que não é você que busca Deus, é Deus que busca você. Foi Ele que nos buscou. E é Ele que nos solta, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente, nós seremos livres. Muitas pessoas estão dentro de sistemas religiosos aprisionadas. E elas estão lá cumprindo regras e mandamentos com medo. Eles estão lá sendo tomados de uma certa forma. Treinados. Como o cachorro do Pavlov, né? Condicionados, mas não têm a liberdade. Porque Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Por que isso acontece? Porque eu sou livre, mas eu não sou libertino, eu sou livre para fazer o que convém segundo a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender, Pedro, que antes de o Senhor nos alcançar, nós éramos como aquele jegue. Éramos, né? E amarrados, presos, debaixo da condenação da lei e vivendo uma vida subalterna, uma vida cheia de, o que eu posso dizer, cheia de falta de sentido. Sem esperança. Né?
E assim como o Senhor falou, libertos sim, libertinos pela graça de Deus não. Porque Jesus ele liberta e desamarra o jumento para que este seja útil para o reino e para transportar o Senhor. Observe que Jesus ele não simplesmente apenas liberta e solta o jumento, não. Ele solta o jumento para que esse possa ser útil para o reino. Ele soltou aquele jumento para que aquele jumento carregasse o Senhor Jesus em sua entrada triunfar em Jerusalém. Nós vemos muitas pessoas que até confessam a Jesus Cristo, alegam ter sido libertas da escravidão do pecado, mas não parecem carregar o Senhor Jesus em suas vidas. Então é uma reflexão para nós, né? Que utilidade que nós temos para Deus. Ele tem nos usado, ele nos libertou e tem nos utilizado pela graça dele. Nós temos de fato carregado o Senhor Jesus, mas não é um carregado como fardo, é um carregado como gratidão, como amor, né? Porque a palavra diz que aqueles que foram salvos foram crucificados com Cristo e hoje tem a vida de Cristo habitando neles. Então será que nós temos de fato, assim como aquele jumento que foi usado pelo Senhor, carregado o Senhor Jesus em nossas vidas? Pois é, Pedro. Tem até uma historinha, que é contada que aquele jumento, que ele foi usado e entrou com Jesus lá em Jerusalém, depois ele voltou para casa e ele encontrou a mãe dele e disse para a mãe: "Mãe, você não sabe o que aconteceu comigo." Ela disse: "O que foi, meu filho?" "Eu entrei em Jerusalém, o senhor não sabe, o povo todo aplaudindo, tinha aquela multidão Uma de gente, alegria, uma né? Uma alegria. alegria. Olha, mãe, eles jogavam até as capas para eu pisar em cima, e aquele povo gritava: Hosana. E olha, mãe, você não sabe." Aí a mãe disse: "Meu filho, será que não tinha alguma coisa a mais?" Você entrou sozinho mesmo? Ele disse: "Não, o Senhor Jesus estava montado em mim." Ele disse: "Filho, entra em Jerusalém amanhã e vê como é." Sem Jesus, Aí, sozinho, né? sozinho. Aí o jumentinho, no outro dia, entrou em Jerusalém, ninguém olhou para ele, até botaram para ele para correr: "Sai daí, jumento!" E ele saiu dali muito triste. Chegou: "Mãe, ninguém, ninguém me viu, ninguém me aplaudiu, mãe. O que será?" Ela disse: "Meu filho, não era você, não é por causa da sua vida, é porque você levava o Senhor." É uma historinha que é contada, mas nós precisamos ganhar essa dimensão. Se alguém nos aplaude, nos reconhece, nós temos que tirar a coroa e depositar no pé dele e dizer assim: "É por causa dele, é dele que nós É a vivemos." vida dele, né? Ele nos libertou para que ele fosse uma expressão nas nossas vidas. Nós temos que levar no nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Nós precisamos entender que a nossa vida, nossa maneira de viver tem que expressar Cristo. Não é expressar a nós mesmos, mas ele nos libertou, ele tirou as Amarras. marras para que nós pudéssemos ser instrumentos dele neste mundo. Quando alguém olha para o Pedro, ele tem que perceber além do Pedro, e tem que perceber Jesus se expressando e vivendo na sua vida. Quem de fato nós temos carregado, né? Nós estamos cheios de si, manifestado a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, os nossos méritos, ou nós temos carregado de fato o Senhor? Nós temos manifestado a vida dele. Como você disse, muitos alegam que foram salvos e foram libertos, mas não parece que carregam Jesus na sua maneira de viver. Se o jumento tivesse sido apenas liberto, Não teria utilidade, né? que serventia ele teria para o Senhor?
Verdade, pastor. Existe um outro simbolismo que a gente observa aqui na palavra de Deus, uma alusão também, que me remeteu ao texto lá de Êxodo, pastor. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, porque lá em Êxodo capítulo 13, a palavra diz assim, no versículo 13: Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se não resgatares, será desnucado, será morto. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então a gente vê aqui na Antiga Aliança, e ali nos Evangelhos, eles ainda viviam no judaísmo, na Antiga Aliança, antes da cruz de Cristo, que o resgate de um jumentinho ele era feito por um cordeiro, senão ele morria. E talvez, pastor, isso é para a gente pensar que aqueles donos aceitaram com alguma resistência, mas entregar o jumento, porque eles talvez entendiam que ele seria resgatado por um cordeiro no lugar. Eles conheciam talvez esse mandamento dessa lei cerimonial. Pois é. Agora, aquele jumentinho, ele morreria por não ter sido resgatado por um cordeiro, mas eis que vem ali no texto o Cordeiro de Deus, simbolizando não só o resgate daquele animal, mas o verdadeiro resgate dos pecadores que são teimosos como jumentos. Então veja esse simbolismo nesse texto também, é uma coisa maravilhosa. Porque ali não vem apenas um cordeirinho do Antigo Testamento, vem o próprio Senhor Jesus para chamar e para salvar salvar de certa forma aquele jumento. Como eu disse no início, né, Pedro? Aqueles 300.000 cordeiros que entraram ali foram sacrificados e tiveram uma festa, tiveram uma ceia para muita gente. Mas o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado no dia 14, ele trouxe libertação, não só para aquele povo da sua época, mas perdura para sempre. Nós temos a ceia do Senhor permanente, anunciando aquele fato. Até que ele venha. Até que ele venha. De que a nossa redenção está na pessoa de Jesus Cristo. Nós não estamos querendo aqui anunciar qualquer sistema religioso, mas sim uma pessoa que ama você, que morreu por você, que morreu com você, que ressuscitou para dar a vida, a sua vida, para que você e eu, nós experimentássemos a sua presença, para que nós levássemos em nós mesmos a sua identidade. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa preocupação aqui. Anunciar um evangelho que salva, não uma religião que aprisiona. Porque se você está preso no pecado, como aquele jumentinho, você também pode estar encarcerado na religião do medo, dos ordenamentos, das leis, dos compromissos, sem a libertação. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ganhar essa verdadeira dimensão de um novo coração, uma vida em Cristo Jesus. Obrigado, Pedro, por mais esta oportunidade. E você aqui receba o abraço, esse abraço de coração para coração. Até a próxima.